Imagine que você está na cabine de comando de um avião comercial, acelerando pela pista, quando de repente percebe que outra aeronave está vindo diretamente em sua direção, no sentido oposto. Agora, isso é algo que simplesmente não deveria ser possível. Mas ainda assim, aqui estamos nós. Fique ligado. O dia 22 de janeiro de 2022 foi agradável em Hayden, Colorado, com poucas nuvens a 500 pés que estavam se dissipando. Com o passar do dia, os ventos continuavam relativamente calmos, e por causa disso, estava se tornando um bom dia para voos recreativos na região, ao redor do aeroporto Hayden-Yampa Valley. Hayden está no leste das Montanhas Rochosas, perto de belos parques naturais. A proximidade dos picos a oeste faz com que o aeroporto também fique em altitude elevada, pouco acima de 6.600 pés. Isso, por sua vez, significa que a altitude mínima fora da rota, mais para o leste, chega até 16.600 pés. Esse detalhe logo será importante. De qualquer forma, Yampa Valley é um aeroporto relativamente pequeno e, portanto, não possui torre de controle dedicada. Em vez disso, depende dos pilotos informarem suas intenções por conta própria. Em uma frequência comum de informações de tráfego, chamada CTAF, as aeronaves podem se comunicar diretamente entre si, se desejarem. E nessa frequência, também pode haver um operador chamado Unicom, presente, que pode fornecer informações meteorológicas e de tráfego, mas esse operador não tem função de controle e, pelo que entendo, também não segue procedimentos oficiais. Agora, obviamente, para que o tráfego comercial funcione corretamente, é necessário algum tipo de interação com o sistema de chamadas de controle de tráfego aéreo para obter autorizações de rota, etc. Neste caso, foi feito pelo Centro de Controle de Tráfego Aéreo de Rota de Denver, o CCTAR, em uma frequência separada. Então, tudo isso significava que as aeronaves que iriam decolar do aeroporto Hayden-Yampa Valley sob um plano de voo, por instrumentos, precisariam manter a frequência CTAF ativa em um rádio e o Centro de Controle de Tráfego Aéreo de Rota de Denver no outro. Todas as autorizações viriam de Denver, mas para acompanhar o que estava acontecendo dentro e ao redor do próprio aeroporto, a comunicação precisa na frequência comum, CTAF, era absolutamente fundamental. Agora, se você acha que isso parece um pouco confuso, eu tendo a concordar. Em aeroportos focados em aviação geral, vejo isso funcionando bem. Mas o Vale do Yampa não era usado só por aeronaves menores. Na verdade, a mistura de operações durante os 12 meses anteriores a essa data incluiu 2.100 aviões comerciais, 3.955 voos de táxi aéreo e 5.413 movimentos de aviação geral. Isso dá um total de 11.468 movimentos, com uma média de cerca de 30 por dia. Entre eles, havia operações sazonais da JetBlue. Em 22 de janeiro, eles fizeram um voo matinal para Hayden, saindo de Fort Lauderdale, Flórida. A bordo desse voo estavam os dois pilotos protagonistas desta história, mas eles não estavam operando aquele voo específico. Ambos, baseados em Fort Lauderdale, agora viajavam como passageiros, em serviço passivo, para Hayden. E então, eles estavam programados para operar como pilotos ativos no voo de volta para a Flórida. O comandante tinha 45 anos na época e trabalhava para a JetBlue há cerca de 13 anos. Ele era habilitado para voar vários tipos diferentes, incluindo o ERJ-170, o ERJ-190 e o Airbus A320, que era a aeronave que eles estavam prestes a operar. Sua experiência total somava pouco menos de 11.600 horas, muito semelhante à minha experiência, na verdade, e não havia registro de quanto desse tempo ele havia passado especificamente na família Airbus A320, mas sabemos que ele estava bem descansado antes do voo e que havia operado apenas cerca de 44 horas nos 30 dias anteriores, o que é bastante civilizado. O outro piloto, escalado para o voo de retorno à Flórida, era um primeiro oficial de 40 anos. Ele trabalhava na JetBlue há cerca de 8 anos na época e havia acumulado um total de 3.307 horas de experiência de voo, com habilitações de tipo semelhante às do comandante. Nenhum desses dois pilotos tinha registros de acidentes ou incidentes anteriores, e seus históricos de treinamento não foram mencionados no relatório,
o que significa que provavelmente também estavam em conformidade. Provavelmente, esses dois pilotos usaram parte do voo para Hayden para se prepararem para o voo de saída. E como o aeroporto era um pouco complicado, a JetBlue havia criado um briefing especial para esse aeroporto. Briefings de aeroporto normalmente são emitidos para aeroportos com requisitos operacionais incomuns ou ameaças das quais o piloto precisa estar ciente. E no caso de Hayden Yampa Valley, isso se devia à altitude mínima fora da rota muito elevada, moras, terreno elevado, altitude de densidade alta e também, e isso é super importante aqui, uso frequente de pistas opostas, além de alta densidade de tráfego e ausência de torre de controle. O briefing também trazia instruções para que os pilotos fizessem chamadas de tráfego e monitorassem a frequência atentamente, e que eles precisavam chamar as operações do aeroporto na frequência Unicom 10 minutos antes da partida. Destacou-se que a pista 10 era usada principalmente para chegadas com vento de cauda de até 10 nós. Os pilotos desta história provavelmente já conheciam todas essas informações ao se prepararem para o voo de retorno. O plano de voo e os NOTAMs para retornar a Fort Lauderdale eram simples e o tempo, como já disse, também não era fator relevante. Estava frio e havia nevado durante a noite, mas à medida que o dia avançava, o tempo estava melhorando cada vez mais, restando apenas algumas poucas nuvens passageiras a cerca de 500 pés. Após chegarem em Hayden, os dois pilotos entraram rapidamente na cabine e iniciaram os preparativos para o voo de volta. Decidiram que o comandante seria o piloto em comando neste trecho. Enquanto ele preparava a cabine para a partida, o copiloto saiu para inspecionar o exterior. A aeronave que eles iriam operar era um belo Airbus A320 de 12 anos, sem nenhum defeito técnico conhecido registrado em seu diário de bordo. Enquanto os pilotos preparavam a aeronave, ela era abastecida conforme o plano de voo, considerando o peso dos 102 passageiros e 6 tripulantes. O peso de decolagem calculado chegou a 145.782 libras, o que era 1.800 libras abaixo do peso máximo de decolagem para a pista 10. Com esse peso, as velocidades de decolagem, V1, a velocidade de decisão, VR, velocidade de rotação, e V2, a velocidade segura de subida com um motor inoperante, ficaram em 142 e 143 nós, e isso vale a pena lembrar. Enquanto a tripulação da JetBlue preparava seu Airbus para a partida, outra aeronave seguia para o aeroporto Hayden Yampa Valley. Era uma Beechcraft B-300 King Air, de 28 anos, prefixo N350 Juliet, pilotada por um homem e sua esposa. E nós não sabemos muito mais sobre a idade e a experiência dele. Mas isso não vai importar muito para o que está prestes a acontecer de qualquer forma. Ele voava sob plano de voo por instrumentos, e quando a história começa a se desenvolver, ele iniciara a descida e se aproximava de Hayden pelo leste, planejando uma aproximação sistema de pouso por instrumentos para a pista 10, a mesma que a tripulação da JetBlue pretendia usar para decolar. Por volta de 11h45, no horário padrão das montanhas, o embarque do voo 1748 da JetBlue foi concluído e a tripulação fechava as portas para a partida. Com 108 passageiros e tripulantes, os pilotos já haviam preparado o cockpit e faziam a checklist antes de ligar os motores. Assim que as portas fecharam, às 11h48, o copiloto chamou a frequência CETIS, TAF, e avisou que o voo 1748 da JetBlue iniciaria o pushback. E também que em breve pretendiam começar a taxiar em direção à pista 10 para a decolagem. Agora, não houve resposta a essa chamada. Cerca de 5 segundos depois, o Beech King Air chamou na mesma frequência e disse: Hayden Yampa Valley King Air 350. Juliet, estamos a cerca de 9 minutos para as 10, vindo do leste, descendo de 17.000, 350 Juliet. A esse chamado, o operador da Unicom respondeu e explicou que havia várias aeronaves na aproximação, que os ventos estavam calmos e que o ajuste do altímetro era 30.36. E o King Air, leia novamente. Na cabine do Airbus da JetBlue, os pilotos discutiam a última chamada, destacando as várias aeronaves na aproximação da pista 10. O copiloto avisou ao centro Denver
que ainda estavam no solo em Hayden, prestes a ligar os motores e prontos para decolar em cerca de 6 a 7 minutos. O centro Denver respondeu e perguntou se eles pretendiam usar a pista 10, e quando o copiloto respondeu dizendo que sim, o controlador de Denver disse para eles ligarem de volta. Quando eles estivessem na pista, no ponto de parada como número 1 para a decolagem e prontos para ir, aí sim receberiam a autorização de rota. O copiloto confirmou essa informação e 30 segundos depois, a aeronave iniciou o pushback e ligou o primeiro motor. Enquanto isso, o King Air também chamou o centro Denver, mas não obteve resposta inicial. E ao mesmo tempo, os pilotos do Airbus tinham acabado de começar a ligar o segundo motor. Quando o King Air chamou o centro Denver pela segunda vez, finalmente obteve uma resposta. E o piloto do King Air perguntou se seria possível cancelar seu plano de voo por instrumentos e prosseguir visualmente em direção à pista 28, já que agora ele conseguia ver a pista. O controlador de Denver respondeu que cabia ao piloto decidir cancelar o plano de voo por instrumentos. O piloto do King Air confirmou e seguiu sob regras visuais para a pista 28. Em vez disso, o controlador confirmou isso e disse a ele que estava livre para mudar de frequência. Agora, estou sendo muito detalhista com essa troca, porque ela constitui um detalhe absolutamente crucial nesta história, ao qual chegarei em breve. Mas o que eu preciso que você entenda aqui é que, sempre que eu abordo incidentes como este, quero ter certeza de que realmente compreendo de todos os ângulos possíveis. E muitas vezes, usar o patrocinador de hoje, Ground News, é uma das formas como faço isso. Ground News é meu app favorito para comparar coberturas de notícias de várias fontes. E como patrocinador de longa data, eles são parte fundamental para tornar esses vídeos possíveis. E você pode acompanhar usando este QR Code ou acessando ground.news/EMP. Deixe-me mostrar o que quero dizer. Quando pesquisei sobre esse incidente da JetBlue, encontrei vários artigos diferentes de fontes do mundo todo. E o que é fascinante é como eles enquadraram esse mesmo evento de maneiras tão diferentes. O site Business Insider, mais à esquerda, destacou a decisão rápida dos pilotos da JetBlue e os retratou como heróis, enquanto o Post Millennial, mais à direita, focou no número de quase colisões no mês. Então, o Ground News me ajuda a manter meus vídeos imparciais e, assim, evita que eu espalhe desinformação. Cada artigo inclui uma pontuação de factualidade que mostra o quão confiável é a fonte, com base em avaliações de 3 monitores independentes. Agora você pode acompanhar as notícias de aviação em um feed personalizado do Mentour News. Após começar a ler notícias assim, não dá mais para voltar atrás. Vocês, meus espectadores, podem começar com 40% de desconto no plano Vantage, que é o mesmo plano que eu uso. Basta escanear este QR Code ou acessar ground.news/mp e se inscrever. Vou deixar um link para isso aqui embaixo também. Obrigado, Ground News, pelo apoio a mim e minha equipe. Agora, vamos ao motivo das chamadas de rádio serem tão importantes. Como mencionei, houve a troca entre o centro Denver e o King Air, quando o piloto avisou que cancelaria o plano regras de voo por instrumentos e seguir visualmente para o lado oposto, a pista 28. Isso ocorreu enquanto os 2 pilotos do Airbus iniciavam o segundo motor e faziam o checklist pós-partida. Isso significava que eles, mesmo que talvez tivessem ouvido alguma comunicação no rádio, provavelmente estavam focados em suas próprias tarefas. Por isso, não notaram os detalhes da troca de mensagens. Lembre-se, a frequência do centro de Denver estava muito movimentada naquele momento, com várias outras chamadas acontecendo também. Portanto, a probabilidade desses pilotos darem atenção especial a uma chamada de um King Air aleatório era muito baixa. A chamada seguinte deveria ter sido mais fácil de perceber, pois às 11h53:07, o King Air chamou a frequência C TAF comum de Hayden com a seguinte mensagem: 350 Juliet vai prosseguir e pousar na 28 Hayden em Yampa Valley. Estamos em aproximação direta para a 28 agora. Esta frequência estava significativamente menos movimentada do que o controle de Denver, então essa chamada deveria ter sido ouvida pelos pilotos da JetBlue. Mas nesse momento, eles se preparavam para taxiar.
Isso inclui observar ao redor, garantir que o equipamento de solo esteja livre e se preparar para navegar. Então, é possível que eles ainda estivessem um pouco distraídos, e por isso também não perceberam essa chamada. Outro detalhe ao qual quero chamar sua atenção é o fato de que o piloto do King Air nunca usou o prefixo pista em nenhuma de suas chamadas. Em vez disso, ele se referiu apenas como 10 ou 28. E mesmo que isso possa parecer óbvio para todos que estão em casa, a fraseologia correta e detalhada é realmente muito importante. E certas palavras contêm gatilhos. Para nós, pilotos. Agora, eu sei que só operei por um tempo muito limitado no espaço aéreo dos Estados Unidos, e que a fraseologia lá tende a variar bastante em intensidade. Mas eu percebi, em vários relatórios finais, que as comunicações de rádio nos Estados Unidos tendem a ter um tom mais descontraído, e que palavras como pista, ou às vezes até mesmo repetições completas, às vezes estão ausentes. Neste caso, o uso claro de pista 28 poderia realmente ter chamado a atenção dos pilotos da JetBlue. A frase "estamos em aproximação direta para 28" não fez isso de jeito nenhum. 10 segundos depois que o King Air nos chamou na frequência C-TAF, o copiloto do voo 1748 também chamou e informou que estavam saindo da rampa para a pista 10. Isso indicava que eles iam sair do pátio para a taxiway, indo ao ponto de espera da pista 10. O operador da frequência comum respondeu e apenas informou a eles que havia várias aeronaves chegando, sem especificar para qual pista. Ele informou que o vento estava calmo e o altímetro ajustado em 30.36, confirmado pelo copiloto. Os pilotos da JetBlue continuaram lendo o checklist após a partida. E exatamente ao mesmo tempo, o King Air chamou e informou que 350 Juliet, 12 milhas em aproximação final para a 28 direta em Hayden, Yampa Valley. Ainda sem usar esse prefixo de pista. Essa chamada ocorreu enquanto os dois pilotos da JetBlue estavam ocupados com outra tarefa. E apenas alguns segundos depois, o copiloto disse ao comandante que eles eram os primeiros para a decolagem e perguntou se ele queria fazer outra coisa antes. Isso provavelmente foi para saber se ele deveria chamar o Centro Denver e informar que eles estavam quase prontos. O comandante respondeu que era melhor esperar os aviões em aproximação chegarem antes. Isso demonstra bom profissionalismo por parte desses dois pilotos, que até esse momento esperavam que todo o tráfego em aproximação estivesse vindo para a pista 10, a mesma pista que eles planejavam usar para a decolagem. Então, esperar por eles faria todo sentido. Agora, o viés de expectativa é um fenômeno psicológico muito poderoso, onde a expectativa de uma pessoa sobre o que está acontecendo ou o que vai acontecer influencia fortemente o que ela ouve e como ela interpreta qualquer informação. Ambos os pilotos da JetBlue criaram, desde o início, uma imagem mental do tráfego no aeroporto, incluindo várias aeronaves chegando à pista 10. Como não havia controlador de tráfego aéreo no aeroporto, eles então perderam as chamadas do King Air, que indicavam que ele agora havia escolhido a pista oposta para o pouso. Espero que isso explique o que aconteceu em seguida, porque sem essa explicação psicológica, quase não faz sentido algum. Agora, as duas aeronaves passaram a se comunicar diretamente, com o piloto do King Air perguntando na frequência. E o comandante no Airbus respondendo: JetBlue 1748 vai aguardar antes da pista. Pista 10. No final da pista, aguardando nossa autorização. O piloto do King Air prosseguiu: Certo, em aproximação final a 10 milhas, 28 direto. E a isso, o comandante finalmente respondeu: Certo, entendido. Vamos ficar de olho em você. Ao que o piloto do King Air então confirmou: Agora isso está bem claro, não acha? Bem, lembre-se aqui que, embora o piloto do King Air tenha dito claramente para aguardar, ele ainda não estava usando o prefixo pista. Como os dois pilotos da JetBlue estavam certos de que era aproximação final para a pista 10, essa informação simplesmente não foi registrada. Em vez disso, os pilotos no Airbus comentaram: certo, então ele está vindo agora. Ambos esperando vê-lo aparecer do lado direito em breve. Eles iniciaram a checklist pré-decolagem, verbalizando as velocidades: 5 de 100 e 42, 140 e 2 e 100
e 43. Verificando se essas velocidades estavam devidamente configuradas no FMC nas telas deles e também no painel de controle de modo. Após isso, o copiloto reassumiu o rádio e chamou o controle de Denver, como prometido, para copiar a autorização de rota. E agora, a próxima peça desse quebra-cabeça se encaixa. O copiloto disse: Denver, JetBlue 7481 na pista 10, pronto para decolar. O controlador de Denver pediu confirmação de prontidão, o copiloto confirmou e o controlador respondeu: JetBlue 1748, autorizado de Hayden para Fort Lauderdale, conforme plano de voo. Suba e mantenha um 3000, Squawk 0622. Liberado. Autorização cancelada se não decolar em 2 minutos. Agora, a primeira parte dessa autorização era padrão, com rota, altitude e código do transponder. Já a última era bem específica. Para um aeroporto não controlado, veja, como não havia um controlador no aeroporto que pudesse dar uma autorização real de decolagem, cabia aos pilotos verificar a pista, certificar-se de que estava livre antes da decolagem, e então simplesmente decolar. Mas para verificar se isso realmente ocorreu e manter um registro caso algo desse errado, o centro de controle de Denver também dava uma janela de 2 minutos para a aeronave decolar, algo também conhecido como tempo limite. Se a aeronave não tivesse decolado até então, bem, então eles precisariam ligar para obter uma nova autorização, e se não o fizessem, o centro de controle de Denver poderia começar a investigar o motivo. Bem inteligente, mas neste caso, isso também trouxe um efeito colateral bastante significativo. Veja, quando o copiloto repetiu essa autorização, uma nova sensação de urgência tomou conta dos 2 pilotos da JetBlue. E mesmo que não fosse ser um desastre perder aquela janela de 2 minutos, eles ainda queriam evitar isso. Então, rapidamente, eles terminaram a revisão da rota de saída a ser seguida, e em seguida completaram a checklist antes da decolagem. Ambos então olharam para a direita para ver se conseguiam avistar o tráfego que esperavam na aproximação final para a pista 10, mas eles não conseguiram ver nada ali, nem pela janela, nem pelo TCAS no visor de navegação. Então eles imaginaram que o tráfego de chegada devia estar se movendo muito devagar e, portanto, teriam bastante tempo para decolar antes que isso se tornasse um problema. Agora, neste ponto, eu provavelmente deveria explicar algumas coisas aqui. Primeiramente, no caso em que não há controle de tráfego aéreo disponível, o tráfego de pouso sempre tem prioridade sobre o tráfego que ainda está no solo. Os pilotos do Airbus sabiam disso e, portanto, queriam sair o mais rápido possível para não atrapalhar o tráfego de pouso. Em segundo lugar, o sistema TCAS, Sistema de Alerta e Prevenção de Colisão de Tráfego, possui várias restrições incorporadas quando a aeronave ainda está no solo ou em altitude muito baixa. Por exemplo, todas as mensagens orais de aviso e alertas são inibidas no solo. Todas as mensagens de aviso de tráfego são inibidas até 600 pés, e os avisos de resolução são inibidos até 1.100 pés. E isso é para garantir que os pilotos não sejam induzidos a fazer manobras bruscas próximos ao solo. Mas o TCAS ainda exibiria os símbolos de tráfego de qualquer aeronave em sua proximidade, no visor de navegação. Então, se os pilotos tivessem aumentado a escala e olhado para o outro lado da pista, provavelmente teriam avistado o King Air se aproximando, que agora estava se preparando para pousar. Neste caso, os 2 pilotos do Airbus apenas seguiram os procedimentos de decolagem, incluindo pedir à tripulação de cabine que se sentasse. Após isso, com a aeronave entrando na pista, o copiloto enviou a mensagem pelo CETAF. Tráfego de Hayden, JetBlue 1748 autorizado, decolando da pista 10. Você pode imaginar o choque e a confusão causados na cabine do King Air. Esse piloto provavelmente achou que tinha sido mais do que claro sobre onde estava e o que estava fazendo. Após fazer ao menos 3 relatórios de posição, incluindo contato direto com os pilotos da JetBlue em 5 segundos, o piloto do King Air respondeu na frequência CETAF e disse: Hayden Yampa Valley, você tem um King Air na final da 28. Hayden Yampa Valley, nós estamos chamando. Agora, você pensaria que essa chamada finalmente seria suficiente para resolver essa confusão e colocar os 2 pilotos da JetBlue de volta no jogo. Mas, infelizmente,
você estaria enganado. Em vez disso, na cabine da JetBlue, os dois pilotos agora discutiam a posição da aeronave que estava chamando, mas o viés de expectativa deles era tão forte que eles simplesmente não perceberam que ele estava realmente bem à frente deles. O copiloto então chamou de novo a frequência CTAF e falou: Achei que vocês ainda estavam a 8 ou 9 milhas náuticas daqui. O que fez o piloto do King Air responder: 4 milhas náuticas. E aí sua esposa também entrou na conversa. Menos do que isso. Se os dois pilotos da JetBlue soubessem que falavam com uma aeronave pousando na direção deles, obviamente agiriam diferente. Do outro lado da pista, eles só mantiveram a posição ou taxiariam novamente. Mas isso não ocorreu. O comandante apenas disse ao colega: Vamos decolar agora, porque o copiloto chamou novamente o controle de tráfego aéreo e disse: JetBlue em rolagem. JetBlue 1748 em rolagem, pista 10 Hayden. E a isso, o piloto do King Air respondeu friamente: Tudo certo. Estamos na aproximação final. Espero que não batam na gente. Agora, se houve algum chamado que deveria ter chamado a atenção do piloto da JetBlue, foi esse. Isso porque, na cabeça deles, estavam acelerando a decolagem para não atrapalhar a aeronave que pensavam estar atrás. Mas uma aeronave atrás deles não diria: Espero que vocês não batam na gente. Se fosse o caso, diriam: Espero que eu não bata em vocês. E outra pergunta que precisamos fazer aqui é por que o King Air, que claramente entendeu o que estava prestes a acontecer, simplesmente não interrompeu sua aproximação. Bem, se você pensar bem, isso poderia na verdade causar um problema ainda maior, do ponto de vista dele. Um jato comercial que está decolando provavelmente fará isso mais ou menos na metade da pista, e depois vai subir muito rápido. E o King Air, que se aproximava para pousar na zona de toque. Assim, teoricamente, estaria fora do caminho do jato comercial, desde que tudo ocorresse como previsto. Mas se optasse por arremeter e subir, estaria a uma altitude maior mais adiante na pista. Assim, haveria mais chances de colisão frontal com o Airbus. Ou ele poderia interromper a aproximação e seguir visualmente para o vento de través da pista 10. Mas isso não é algo que um piloto deveria jamais ter que considerar. E eu nem consigo imaginar o que deve ter passado pela cabeça dele, quando ouviu que a JetBlue agora estava decolando diretamente em sua direção no Airbus. Tudo ocorreu normalmente no início, com o comandante acelerando os motores e empurrando-lhe a alavanca de empuxo até o batente total de take-off, go-around. Provavelmente usaram o empuxo total aqui devido à alta altitude do aeroporto. Então, os dois motores a jato rugiram ao serem acionados e com força total começaram a acelerar lentamente a aeronave pela pista. O copiloto logo anunciou: velocidade aumentando, assim que a fita de velocidade começou a se mover em seu visor primário de voo. 7 segundos depois, ele perguntou: ele está em 2,8? E o comandante respondeu: está. Poxa vida! Depois, o copiloto fez a chamada padrão: 80 nós, potência ajustada. Então, o que aconteceu aqui foi que o copiloto fez uma varredura padrão dos seus instrumentos, e por isso percebeu um alvo no TCAS, bem à frente, na direção da decolagem. Isso foi antes do aviso de 80 nós, então o correto para o comandante teria sido executar uma rejeição de decolagem em baixa velocidade, e depois simplesmente taxiar para fora. Mas isso não aconteceu. Ambos os pilotos, então, olharam pelas janelas para tentar identificar a aeronave visualmente, mas como eles estavam tentando enxergar uma aeronave majoritariamente branca contra um fundo de montanhas nevadas brancas e uma fina camada de nuvens, não conseguiram ver nada. Enquanto isso, o Airbus acelerava a cada segundo, tornando cada vez mais difícil rejeitar a decisão. Os pilotos da JetBlue continuaram discutindo se algum deles conseguia realmente ver o tráfego, mas nenhum deles conseguiu. E enquanto essa discussão acontecia, o piloto do King Air entrou novamente na frequência e perguntou: Vocês podem fazer uma curva rápida caso a gente esteja... Foi então interrompido por outra transmissão, provavelmente do primeiro oficial da JetBlue, que respondeu: sim, senhor. Sim, senhor. Agora, não sabemos ao certo, mas talvez essa última transmissão tenha dado ao comandante da JetBlue o que ele precisava para tomar uma decisão sobre qual curso de ação seguir. Como mencionei antes, uma decolagem rejeitada teria sido a coisa mais sensata a se fazer, e poderia ter sido realizada
até a velocidade V1, já que esta era claramente uma situação em que a aeronave não estava segura para voar. Mas diante de uma situação que ele provavelmente nunca tinha visto antes, e o susto e o estresse associados a isso, é possível que o comandante tenha ficado temporariamente sobrecarregado, e por isso a menção a uma curva antecipada tenha dominado seus pensamentos. Quando a transmissão ocorreu, ele só disse: "Ó Jesus Cristo!" e puxou o manche para trás. Isso ocorreu quando a aeronave atingiu 118, nós 24, nós antes da velocidade de rotação, levando o copiloto a gritar: "Você está lento, velocidade, 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 velocidade." Mas o nariz da aeronave, neste ponto, já havia começado a rotacionar e agora estava subindo para um ângulo cada vez maior. Agora, a velocidade de rotação é calculada usando dados de desempenho da aeronave, combinados com peso, temperatura, pressão e alguns outros fatores para determinar quando a aeronave poderá decolar com segurança e continuar voando com as margens necessárias. Se a aeronave for rotacionada antes dessa velocidade, não haverá ar suficiente nas asas para sustentá-la adequadamente. Isso significa que, se a rotação não for interrompida, a aeronave elevará o nariz até a cauda tocar o solo, o que ocorre em um ângulo de cerca de 11,7 graus se o trem de pouso principal estiver comprimido. E foi exatamente isso que aconteceu agora. Quando a aeronave passou entre as taxiways Alpha 5 e Alpha 4, ou seja, bem antes do ponto médio da pista, uma câmera no pátio registrou a dificuldade da aeronave para decolar e o toque da cauda no solo. No cockpit, os pilotos sentiram um forte solavanco quando a cauda tocou o solo, e foi muito mais intenso e violento do que eles imaginavam que um toque de cauda seria. A aeronave, então, decolou lentamente e o comandante baixou o nariz para permitir que a velocidade começasse a aumentar. O copiloto anunciou razão positiva e então recolheu o trem de pouso, enquanto o comandante perguntou: "Que diabos foi isso?" E a isso, seu colega apenas respondeu: Acho que pode ter sido a cauda. Mas agora eles tinham outras coisas com que se preocupar, porque o King Air estava só 2,3 milhas náuticas à frente, se aproximando rápido. E, como expliquei antes, o TCAS não daria nenhum aviso de resolução tão próximo do solo. Então, o comandante rapidamente começou a virar à direita, para evitar o tráfego que se aproximava. Enquanto o piloto do King Air fez uma chamada ininteligível na frequência, o copiloto da JetBlue respondeu dizendo: "A JetBlue está fazendo a curva." Ao que o King Air finalmente respondeu: "Sim, obrigado." Ele já estava na curta final, e como podia ver o Airbus se afastando à sua frente, decidiu simplesmente continuar e pousar. Após a aeronave pousar em segurança, o piloto do King Air taxiou até o pátio e então chamou o controle Denver para perguntar qual seria a melhor forma de relatar esse incidente. Ele deve ter ficado bastante abalado com toda essa situação. Mas essa história ainda está longe de terminar. No cockpit do jato da JetBlue, os pilotos continuaram seus procedimentos normais, recolhendo os flaps e completando os checklists pós-decolagem ao mesmo tempo. Eles estavam, obviamente, discutindo o que tinham acabado de vivenciar, e ambos concordaram que tinham certeza de que a outra aeronave estava na aproximação final para a pista 10. O copiloto também apontou que o comandante tinha rotacionado cedo demais, com o que o comandante concordou. Ele disse que registraria o tail strike no diário de bordo assim que pousassem de volta em Fort Lauderdale. Durante a discussão, o controle de Denver o chamou, mas não obteve resposta. Ao tentar novamente e perguntar a altitude de voo, o copiloto respondeu: JetBlue 1748. Estamos a 10.100 subindo para 13.000 após Hayden. Sem mencionar uma palavra sobre o que tinha acabado de acontecer, o controlador respondeu que tinha contato radar com eles e que precisavam manter 13.000 pés por causa de um tráfego. Um Hawker mantendo 14.000 pés bem à frente deles. Isso deu aos pilotos mais tempo para conversar sobre o que aconteceu. Isso incluía ressaltar como tinham certeza de que o King Air estava na pista 10, mas também achavam que o operador do Unicom deveria ter informado sobre o tráfego na pista 28. Isso teria sido ótimo,
Mas o operador do Unicom não tinha essa obrigação, e mesmo que pudesse, o fato de que os dois pilotos conversavam entre si e o King Air destacava repetidamente que chegava pela 28, provavelmente seria visto como suficiente por aquele operador. Os pilotos também comentaram que o King Air estava em regras de voo por instrumentos, e por isso o controlador de Denver deveria tê-lo direcionado para a pista 10. Mas todos esses pontos eram irrelevantes. Discussões assim são comuns após traumas, quando envolvidos buscam explicar e racionalizar suas ações. Isso é totalmente humano, mas o que essa discussão não percebeu foi que agora eles tinham outro problema muito real. Veja, não há como um piloto na cabine avaliar o quão danificada está sua aeronave após um tail strike como esse. Sim, o dano poderia causar problemas com a pressurização, o que poderia então levar a avisos. Mas mesmo que esse não seja o caso, ainda pode haver danos estruturais substanciais. Isso não gera nenhum aviso. Agora, aqui vem a lição de hoje do cockpit. Sempre que nos deparamos com uma situação em que há muitos desfechos possíveis e temos algum tempo disponível para avaliá-la, nós, pilotos, somos treinados para usar modelos específicos de tomada de decisão para lidar com isso. Falo frequentemente sobre isso em meus cursos de liderança. E esses modelos recebem nomes diferentes em diferentes companhias aéreas, como Fordec, por exemplo, mas todos dizem basicamente a mesma coisa. Uso o modelo POZ, que deve ser utilizado passando calmamente por os seguintes pontos. P significa problema. Qual é o problema que estamos enfrentando? Agora, o erro que a maioria das pessoas comete neste ponto é identificar o problema como algo que já aconteceu, em vez de algo que está à frente delas. Um exemplo disso é quando pilotos acham que o tail strike é o problema, mas o real problema são as consequências que ele pode gerar. Se o modelo tivesse sido usado corretamente, o problema seria possível dano estrutural à aeronave, levando a outros problemas estruturais de pressurização e várias falhas. Agora, quando o POZ está sendo utilizado, é sempre uma boa ideia que o membro mais experiente da equipe faça a pergunta: o que você vê como o problema? E então, deixar o membro mais júnior da equipe responder a essa pergunta. Isso porque é possível que esse membro júnior da tripulação consiga perceber coisas que o mais experiente não havia pensado, e ele, ou ela, teria mais chances de expressar essas opiniões se fosse perguntado primeiro, em vez de depois que os membros mais experientes já tivessem falado. Então, nesse caso, se o comandante tivesse perguntado ao seu copiloto, ele poderia ter respondido exatamente isso: impacto de cauda com possíveis problemas estruturais. E isso os teria levado ao próximo passo do POZ, que é o I de informação. Essa etapa envolve coletar informações com outros tripulantes, controlador de tráfego aéreo ou fontes meteorológicas. Mas também pode vir de manuais e listas de verificação de emergência. E, como acontece, mesmo que nenhum aviso ou item de ação do ECAM estivesse presente neste caso, ainda existia uma lista de verificação QRH da Airbus para tail strike. Essa lista indicava uma situação: aterrar o mais rápido possível. 2. O nível máximo de voo é 100 ou altitude mínima de setor. A razão de subida deve ser de 500 pés por minuto, descida de 1000 pés por minuto e a aproximação com razão normal. 3. Notifique o controle de tráfego aéreo sobre a razão de subida. 4. RAM Air ligado. E 5. PAC 1 e 2 desligados. Isso é bastante direto e realmente mostra à tripulação que este é um problema sério, portanto, pouse o mais rápido possível. O restante da lista de verificação basicamente orienta a tripulação a não pressurizar a aeronave, pois a fuselagem pressurizada é basicamente como um balão. E se esse balão tiver sido enfraquecido pelo tail strike, ele pode estourar e causar danos ainda piores. Sem cabine pressurizada, a subida e descida afetam os passageiros. Portanto, taxas mais altas rapidamente se tornarão muito desconfortáveis, e é por isso que as listas de verificação faziam referência a essas taxas. De qualquer forma, se a coleta de informações for feita corretamente, então a próxima parte do POZ se torna muito mais fácil. O O indica opções. Aqui, a lista QRH mandava pousar o quanto antes.
Então as opções aqui seriam mais sobre escolher um aeroporto alternativo adequado. S significa selecionar, o que quer dizer realmente escolher uma das opções. O primeiro E significa executar essa opção e o segundo E significa avaliar. Agora, fazer uma avaliação adequada é super importante à medida que você avança, já que novos problemas podem surgir, forçando você a mudar seus planos. Basicamente, esse último E te leva ao início do POZ, como um relógio circular. Então é assim que esses modelos de tomada de decisão devem ser utilizados. Mas os pilotos neste cockpit da JetBlue não pareciam seguir nenhum desses modelos estruturados. Ainda assim, realizaram algumas etapas. Eles iniciaram a checklist pós-decolagem, incluindo a verificação da pressurização da aeronave. E quando viram que isso estava funcionando normalmente, eles pareceram assumir que o tail strike não era nada demais. Assim, quando o controlador de Denver autorizou a subida ao nível de voo 230, eles aceitaram e começaram a subir, permitindo que o sistema de pressurização aumentasse lentamente a pressão diferencial, pressurizando o balão. Agora, como mencionei no início deste vídeo, a altitude mínima fora da rota, a Minimum Off-Route Altitude, MORA, neste caso, era muito alta. 16.600 pés, onde eles estavam voando. Eles teriam que subir para essa altitude, a menos que recebessem vetoração radar para uma menor, mas não deveriam aceitar autorização para altitude maior. Mas isso era algo que eles só saberiam se tivessem usado o Manual de Referência Rápida, o QRQ, o que eles não fizeram. Mas o comandante chamou a tripulação de cabine para ver o que eles tinham notado. E o comissário que atendeu a chamada disse que eles realmente sentiram que a cauda havia tocado a pista. Ela também explicou que o impacto foi muito forte, suficiente para fazer os pertences das pessoas caírem de seus colos para o chão. Por isso, muitos passageiros estavam preocupados. Agora, ao ouvir isso, combinado com o forte impacto que eles mesmos sentiram, os pilotos definitivamente deveriam ter seguido para o checklist de impacto de cauda. E o fato de que isso ainda não aconteceu, na minha opinião, só aponta para uma falta de treinamento. Mas também é óbvio que o comandante começou a ficar um pouco preocupado aqui, o suficiente para fazê-lo querer entrar em contato com a empresa. Manutenção envolvida na frequência da empresa. Mas antes, aceitou subir até o nível de voo 260. O comandante explicou ao representante de manutenção da JetBlue o ocorrido e como a tripulação de cabine vivenciou o evento de forma violenta. Mas ele também mencionou que eles não tinham nenhum problema de pressurização no momento. O engenheiro pediu que ele permanecesse na frequência enquanto checava se a aeronave registrara mensagens de falha. Enquanto ele fazia isso, o copiloto contatou um novo controlador de Denver, que autorizou a subir para o nível de voo 310 e 2 minutos depois para o 350. Enquanto isso, o engenheiro de manutenção retornou ao comandante e recomendou que eles não continuassem para Fort Lauderdale. O comandante concordou, e juntos decidiram que o melhor a fazer era alternar para Denver. Como era perto, às 12 horas, 12 minutos e 13 segundos, o copiloto pediu ao controle de Denver para inicialmente nivelar no nível de voo 310. Aprovado, o comandante chamou a tripulação de cabine e informou sobre a alternância. Ele fez um anúncio pelo áudio aos passageiros, explicando o incidente e a necessidade de alternância técnica. Tudo foi conduzido muito bem a partir deste ponto. A tripulação avisou o controlador que precisavam alternar para Denver por um problema técnico. Ao serem questionados sobre uma emergência, responderam que não. O que era correto aqui, pois não havia perigo iminente. No entanto, se eles tivessem feito o checklist QRH neste momento, teriam se deparado com um pequeno dilema. Veja, o checklist de tail strike do QRH não foi criado para ser usado em uma aeronave que já está em cruzeiro em alta altitude. Ele presume que um tail strike é detectado de imediato e que o checklist é feito antes da aeronave subir acima de 10.000 pés ou da altitude mínima de setor, o que for maior. Então, o que fazer nesse caso? Esses pilotos nunca chegaram a pegar o checklist, então isso não foi um problema para eles. Mas e se tivessem pegado? Essa pergunta é para você. Mas, na verdade,
Isso já levou a alguma confusão e problemas no passado, quando os pilotos seguiram o checklist à risca e, portanto, acabaram despressurizando a aeronave em altitude, resultando em uma descida de emergência. Na verdade, isso é algo que eu acho que tanto a Airbus quanto a Boeing deveriam melhorar em seu checklist de tail strike, já que está longe de ser claro. Acredito que o mais racional, com a aeronave pressurizada em alta altitude, seria descer suavemente e pressurizada até abaixo de 10.000 pés. A pressão diferencial, ou seja, a diferença de pressão entre o interior e o exterior da cabine, também diminuiria suavemente. Quando a aeronave estiver abaixo de 10.000 pés, você pode considerar despressurizá-la, então suavemente, é claro, e siga o checklist a partir desse ponto. Mas eu não tenho certeza de qual é o melhor procedimento do ponto de vista estrutural. Se você é engenheiro estrutural de aeronaves, compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E enquanto estiver por lá, lembre-se de se inscrever e curtir o canal. De todo modo, o voo 1748 logo iniciou a descida para Denver. Agora, também precisavam informar ao controlador de tráfego aéreo o problema de manutenção durante a descida. Ambos os pilotos continuaram discutindo como esse erro havia sido possível em primeiro lugar. E nessa discussão, eles realmente mencionaram o viés de expectativa como o culpado mais provável, e também discutiram que poderiam ter rejeitado, o que, na minha opinião, foi um toque bastante interessante. Veja, nós pilotos cometemos erros, e o mais importante, depois de resolver esses erros, é claro, é que tentemos aprender com eles. Mas para fazer isso, precisamos primeiro ser capazes de fazer uma autocrítica, porque sem isso, não pode haver aprendizado. E isso é algo que eu quero que vocês aí levem de tudo isso. Se algo que você não queria que acontecesse aconteceu, pergunte a si mesmo, honestamente, se você poderia ter agido de forma diferente e não tente apenas transferir a culpa. Isso provavelmente vai levar à experiência de aprendizado mais eficaz para você. E é isso que eu espero. De qualquer forma, a tripulação do voo 1748 da JetBlue foi informada para aguardar uma aproximação visual em Denver e se preparou para isso. E às 12 horas, 42 minutos e 14 segundos, 45 minutos após o tail strike, a aeronave pousou em segurança na pista 35 direita e taxiou até o pátio. Os passageiros desembarcaram e depois foram realocados em um voo alternativo para a Flórida, enquanto a aeronave permaneceu em solo com danos significativos na parte traseira, como mostrado aqui. O Gabinete de Investigação e Análise para a Segurança da Aviação Civil concluiu que a expectativa do piloto da JetBlue de que o King Air se aproximava da pista 10 contribuiu para o incidente, quando isso claramente não era o caso. O King, a fraseologia não padronizada do piloto do King Air, por não citar a pista em suas chamadas, contribuiu para que os pilotos mantivessem um modelo mental errado. A rotação antecipada do comandante, surpreendido pelo tráfego, resultou diretamente no tail strike. Desde esse incidente, a JetBlue tem trabalhado com seus instrutores para fornecer melhores orientações sobre como operar com segurança em aeroportos não controlados, como lidar com falhas não anunciadas, como tail strikes e procedimentos gerais do QRH. Agora, eu não tenho informações sobre o que aconteceu com os dois pilotos, mas espero que eles apenas tenham recebido um treinamento extra e depois tenham sido autorizados a voltar à linha novamente. Porque é assim que a cultura justa deve funcionar. Ninguém deve ser punido por erros honestos, principalmente após relatá-los corretamente. Agora, se você quiser ver meu próximo vídeo antes de todo mundo, talvez até hoje, por favor, use a câmera do seu celular e escaneie este QR Code, ou acesse patreon.com/join/mentorpilot. Vou marcar outro encontro no Patreon em breve, e quero saber sua opinião sobre o vídeo da última chamada. Além disso, lembre-se de aproveitar ao máximo a oferta especial do meu patrocinador. Isso realmente ajuda o canal. E lembre-se de que só aceito patrocinadores dos quais tenho certeza que vão te oferecer um bom valor. Meu nome é Peter Hordenfeld e este é o Mentor Pilot. Tenha um dia absolutamente fantástico e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.